Fala pessoal, eu sou Ronaldo Júnior e este é o canal Tergiverso. Hoje eu vou falar para vocês sobre um thriller que fez um enorme sucesso nos últimos anos. Isso mesmo, Homem de Giz, de C.J. Tudor. Você já deve ter ouvido falar dessa história, né? Mas se você quiser saber mais sobre ela e por que você deve ler essa história, fica comigo que eu vou te contar um pouco mais. Primeiramente, eu quero dizer que eu não vou ter como mostrar o livro para vocês porque eu li no Kindle. Basicamente, é uma obra que eu precisava ter em mãos porque ela é linda demais para mostrar para vocês. A editora Intrínseca caprichou demais nisso, com uma lombada cheia de homens de giz e, enfim, linda demais a obra em si. E acreditem em mim, a história é ainda mais interessante do que a estética da capa. Esse vídeo, inclusive, está sendo feito porque lá no meu primeiro vídeo, o vídeo de apresentação do canal, um amigo muito querido, Jonas Defante, pediu para eu fazer um vídeo sobre um livro de suspense, resenhar um livro de suspense para indicar para ele. E cá para nós, eu acho que isso foi meio que um desafio, porque ele sabe que eu não gosto muito de livros desse tipo, eu não gosto muito de suspense, de terror, mas especificamente Homem de Giz eu li no ano passado por conta do Clube do Livro de que eu faço parte. Várias vezes eu menciono esse clube aqui e basicamente foi um livro que me prendeu do início ao fim. Eu li assim muito rápido porque é um livro extremamente viciante. Mas antes de você saber por que eu fiquei viciado nesse livro, se inscreve aqui no canal, dá um like nesse vídeo, porque você ainda vai ver aqui muitos outros livros viciantes e você não pode perder isso, né? E eu falo aqui um pouco de cada gênero literário, então se inscreve para não perder nada. Basicamente o livro é narrado por Ed, o personagem principal da trama e que carrega consigo todos os mistérios da história praticamente. Daí o fato de ele ser o personagem principal, de ser o narrador. Então todas as subtramas, tudo que está ao redor dele passa por ele de alguma maneira. Seja por meio de sua família, né, sua mãe, seu pai, seja por meio de seus amigos, que ele tem um grupo de amigos, né, são 4 amigos contando com ele, são ao todo 3 meninos e uma menina, e que eles se juntam de várias formas para trocar informações, para fazer suas atividades. É um livro narrado em 1986, ele se passa ora no passado, ora no presente da história, que então ele se passa em 1986 e 30 anos depois, em 2016, para que nós possamos ter um paralelo e saber as repercussões futuras disso e inclusive descobrir questões do passado que só são desvendadas lá na frente, 30 anos depois. Mas eu já digo que essa é uma história que não é para qualquer pessoa, porque logo no primeiro capítulo, se você é sensível, como eu sou até, a determinadas descrições muito minuciosas de questões até trágicas, esse livro já começa com uma tragédia assim bem marcante. É um livro que já começa com uma porrada, digamos assim, logo no primeiro capítulo. É um livro que já faz você perceber para que ele veio. E como um bom thriller, todo capítulo termina com um gancho envolvente e que pode ou não ser desvendado mais para frente. Tem muita coisa, tem muita ponta que fica. Isso aí eu digo para vocês que é até uma crítica minha. Muitas pontas vão ficando, não vou falar aqui diretamente porque senão vou acabar revelando partes da história, mas tem muita ponta que acaba ficando sem nó. Então a autora acabou pecando por isso, porque ela fez uma trama extremamente enraizada, extremamente cheia de detalhes, que cumpre o que promete, eu não vou negar. Cumpre o que promete, prende o leitor e dá todas as respostas principais. Tem coisa que fica em aberto sim, mas isso não é lá um problema, digamos assim. Mas se você for um leitor exigente, você vai perceber. Mas voltando pro Ed, ele é um adolescente morador de Underbury, no interior da Inglaterra, e ele se junta por diversas vezes com seus amigos, né, para sair, para conversar, para fazer seus planos, né, para fazer ali suas atividades esquisitas muitas vezes. Vocês vão ver depois por quê. E logo no primeiro capítulo, como eu disse, que já começa com uma porrada, e eu já vou dizer qual é essa porrada que começa. Se você assistir qualquer outra resenha desse livro, você vai saber disso, isso não é um spoiler. Ele
vai para um parque de diversões, daqueles que são montados assim, são transitórios, sabe? Um parque de diversões que foi montado na cidade, mas que estaria prestes a sair. E nesse dia, ele tá lá com um grupo e se separa do grupo em um dado momento e acaba acontecendo um acidente no Twister. Um carrinho do Twister simplesmente voa e uma garota se vê extremamente acidentada. E ele estava assim, fixado naquela garota minutos antes. E a visão daquela menina, do jeito que ela ficou, como ela estava, o que precisou ser feito para ela ser salva, o fato de ele praticamente querer fugir daquele local ali, tudo isso é feito com muito detalhe. E principalmente esse é o ponto-chave para você perceber todo o desencadear da trama. A garota do Twister, que depois você vai descobrir que o nome dela é Elisa, a garota do Twister, ela é o ponto-chave para toda a história do Ed. Ele, nesse dia, inclusive, para salvar a garota do Twister, ele conhece um professor que vem se tornar posteriormente uma espécie de mentor dele no livro e que também vai participar dos enigmas que rondam a cidade naquele período terrível que se passou dali por diante. A questão é, Ed e seu grupo começam a fazer símbolos para se encontrar, para passar mensagens sem que os valentões da sua escola descubram. E esses símbolos são homens de giz. Cada homem de giz poderia vir associado a uma exclamação, a uma interrogação e a outros sinais mais que dissessem o local e o motivo pelo qual eles deveriam se encontrar. A questão que se passa daí por diante é que, na verdade, os homens de giz são descobertos de alguma maneira e dali por diante os sinais são multiplicados, ou seja, mais lugares por onde a história não diz se eles passaram ou não, começam a ter homens de giz misteriosamente. E esses homens de giz acabam entrando em cenas de crime, esses homens de giz acabam entrando em lugares que não deveriam ter pessoas ali, e acabam inclusive aparecendo de maneira misteriosa em momentos especialmente enigmáticos da trama. Eu não vou poder dar descrições aqui para você, se você espera a descrição eu terei que dar spoiler nesse vídeo. E além dessa trama dos homens de giz, de possíveis crimes acontecendo aqui e ali na cidade, está acontecendo uma situação que é especificamente um tema sensível que é tratado na história, que é uma subtrama e que acaba de alguma forma trazendo nuances muito peculiares para a trama principal, que é a dos homens de giz. É o fato de a mãe do Ed ter uma clínica de aborto. Ela tem uma clínica de aborto fora da cidade, só que ela pensa em implementar essa clínica dentro da cidade, para que as mulheres pudessem procurá-la em casos de tratamentos específicos assim. Acontece que o grupo de religiosos mais extremista começa a perseguir a família do Ed, começa a praticar violência em nome de sua causa. Eles se dizem a todo tempo pró-vida, mas a todo tempo são manipuladores, vingativos e chegam até a ser brutais, violentos e muitas vezes até assassinos. É interessante observar o contraste dessas opiniões, o contraste que isso acaba embutindo muito da visão da autora também, né, da opinião da autora sobre esse tema, e ao mesmo tempo isso faz com que surja uma figura central também na narrativa, que é o Reverendo Martin. O Reverendo Martin, ele é pai da Nikki, que é a menina. Lembra que eu falei que tem 4 membros da gangue, o Ed e mais 3, sendo um deles uma menina? Então, a Nikki é filha do Reverendo Martin, que é o homem responsável por dirigir a igreja da cidade e que é também o responsável por dirigir esses ataques todos à mãe do Ed. Então vocês já viram que de alguma forma, por ser uma cidade muito pequena, tudo vai se interligando. E isso eu tô falando 10% do livro, sabe? Não tem nem como, nem cabe aqui eu falar tudo que de fato faz parte dessa trama tão profunda e tão articulada. E o que está acontecendo 30 anos depois? Vocês devem estar se perguntando, né? Que eu só estou falando de coisas que aconteceram 30 anos antes, em 1986. Em 2016, está acontecendo que o Ed já tem, portanto, lá quase seus 40, se não 40, e está ali dividindo sua casa com uma moça, que ele aluga o quarto, e por acaso ou não,
essa pessoa com quem ele está ali vivendo, né, no dia a dia, acaba fazendo com que ele recorde uma série de coisas que se passaram 30 anos antes. Ou seja, tudo vai voltando à tona. O passado, as memórias, os fatos que aconteceram, os homens de giz começam a retornar de alguma forma. Outra coisa que eu aviso para que vocês tenham cautela. É um livro que tem questões de abuso sexual, é um livro que tem questões de violência sérias ali envolvidas, todas elas envolvidas e devidamente circunstanciadas na trama. Mas se você tem isso como um gatilho, fique atento, tome cuidado se você buscar enfrentar isso, mas que você enfrente sabendo o que tem por ali. Eu sempre gosto de saber, de ser avisado sobre determinadas questões sensíveis que possam estar na trama. Então é pertinente sim a leitura desse livro, porque é um livro extremamente envolvente. Mas essa menina que mora com o Ed, em 2016, ele vem a descobrir depois o parentesco dela com pessoas lá do passado dele. Ela é uma filha distante de um outro personagem, e isso ali leva a uma série de fatores que culminam em um final trágico e ao mesmo tempo surpreendente, porque você a todo tempo duvida de todos os personagens, indefinidamente. Você duvida até do próprio Ed, porque ele tem um dado momento que ele não parece ter tanta consciência de suas ações. Então você duvida de todos. Eu mesmo duvidei do Ed a todo tempo, mas no final você é surpreendido com o responsável por diversas ações terríveis que acontecem ao longo do livro. Então, é um thriller que foge totalmente do clichê? Não é. Mas para quem não gosta tanto dessas aventuras, dessas emoções como eu, e não tem lá seu costume de ler Stephen King, por exemplo, que foi uma das inspirações da autora para fazer O Homem de Giz, sugiro sim que você experimente a leitura, porque é uma leitura que te prende, é uma leitura que mostra para que veio, de fato, não tenho dúvida disso. E se você quiser adquirir essa edição belíssima da Editora Intrínseca, é só apertar aqui embaixo que eu vou deixar o link, e você comprando por lá você ajuda o canal. Então é isso, pessoal. Eu contei uma história para vocês bem resumida, tentando medir as palavras para que vocês não tivessem nenhuma espécie de spoiler importante. Então eu quero que vocês leiam. Se vocês já leram, conta aqui para mim o que vocês acharam desse. Esse livro me prendeu e eu digo que eu queria ler mais livros da autora. Esse, inclusive, foi o primeiro publicado por ela. Enfim, conte pra mim nos comentários, diga o que você quer ver também aqui no canal que ainda não fiz. Fale aqui que a gente vai bater um papo sobre isso. Até o próximo vídeo. Tchau!